Namorar depois dos 60 é pecado? Essa pergunta tem tirado o sono de muitos cristãos maduros. Pessoas que amam a Deus, que têm uma vida inteira de fé, mas que também sentem saudade de ter alguém ao lado. E aí vem a dúvida. Será que estou desobedecendo a Deus por desejar um novo amor nessa fase da vida? Talvez você esteja viúvo ou viúva, divorciado ou divorciada, ou nunca casou. E agora, mesmo com mais idade, algo dentro de você pulsa por companhia, por carinho, por um abraço. Mas a culpa aparece, junto com o medo do julgamento dos outros. Hoje, nós vamos conversar sobre isso com muita verdade, Bíblia e acolhimento. E no fim deste vídeo, você vai entender o que Deus realmente pensa. Não o que os outros dizem, mas o que a palavra revela, com amor e clareza. Se esse tema já está tocando ao seu coração, deixe seu like e se inscreva. Isso ajuda essa mensagem a alcançar quem mais precisa. Agora, quero te contar algo que talvez ninguém nunca disse com tanta honestidade. Você não está sozinho nessa dúvida. Então, para começar essa conversa, deixa eu te contar uma história. Ela se chama Dona Lúcia Saldanha. Aos 68 anos, depois de cuidar por décadas do marido e dos filhos, ela se viu sozinha. O marido faleceu há 5 anos. Os filhos estão criados, vivem longe, e os domingos se tornaram longos demais. A solidão, antes suportável, agora dói. No banco da igreja, ela sorri, canta, serve, mas quando chega em casa, a alma pesa. Um dia, sentada na varanda, ela se pega pensando: será que Deus ainda tem algo mais para mim? Será que é errado desejar um companheiro nessa idade? Dona Lúcia é o retrato de muitos, talvez até de você. Talvez você também tenha perdido alguém. Ou talvez o casamento tenha sido difícil e agora, depois de tudo, você só queira recomeçar com paz. Mas aí vem aquele pensamento que trava tudo. Será que isso desagrada a Deus? Será que o simples desejo de ter alguém para conversar, caminhar junto, dividir a vida, é pecado? Você já se fez essa pergunta em silêncio? Já teve medo de que até os seus sentimentos fossem errados? Já sentiu vergonha só de pensar em se abrir sobre isso com alguém da igreja? É difícil, né? Porque em muitos lugares, a gente aprende que depois de certa idade, o amor já não faz mais parte da nossa etapa. Que o namoro é coisa de jovens, que, se você perdeu seu cônjuge, agora deve apenas esperar a eternidade, como se seu coração estivesse desligado, como se sua alma não tivesse mais sede de afeto. Mas será que é isso que Deus pensa mesmo? Será que o Deus, que te criou com tanto cuidado, que conhece cada detalhe seu, agora simplesmente te ignora nessa área da vida? A verdade é que muitos cristãos, acima dos 60, carregam essa angústia sem ter com quem conversar. Sentem desejo de amar e serem amados, mas são empurrados para o silêncio, com medo de parecerem imaturos espiritualmente. Só que o amor não tem prazo de validade. O coração não envelhece. E Deus? Deus sabe disso. Hoje, a gente vai caminhar por essa dúvida juntos, sem condenação, sem religiosidade fria, só com Bíblia, amor e clareza. A Bíblia nunca diz que é pecado namorar depois dos 60. Nunca. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não foi escrita só para jovens, casados ou líderes religiosos. Ela é viva, ela atravessa gerações, idades, culturas. E Deus continua falando com você, que está na terceira idade, com a mesma ternura com que fala a um adolescente ou a uma mãe com filhos pequenos. Vamos olhar para a história de Ruth e Boaz. Ruth era viúva. Boaz era um homem mais velho. Ambos tinham passado por perdas. Mas Deus os uniu de forma linda. Em Ruth 3, versículo 10, Boaz diz: "O Senhor te abençoe, minha filha. Esta sua bondade, de não ir atrás de rapazes mais novos, é ainda maior do que a primeira." Olha que interessante. Boaz percebeu que Ruth poderia ter escolhido alguém mais jovem, mas ela se aproximou dele com respeito, intenção e honra. E Boaz viu isso como bondade, não como pecado. O que Deus abençoa não é a idade, é o coração com que você entra em um relacionamento, é a intenção por trás do namoro, é a postura diante dele. Você sente isso? Não é sobre se pode ou não pode namorar depois dos 60. É sobre como você está diante de Deus nesse desejo. É sobre querer companhia com dignidade, não para preencher um vazio às pressas. É sobre querer construir algo com alicerce,
mesmo que seja pela primeira vez ou pela segunda. E se Deus abençoou Ruth e Boaz, por que não poderia abençoar você? Não existe limite de idade para recomeçar. Com Deus, cada fase tem beleza, e Ele se importa com todas elas. Outro exemplo que quase ninguém comenta é o de Abraão e Quetura. Depois da morte de Sara, a Bíblia diz em Gênesis 25 que Abraão tomou outra mulher, chamada Quetura. Ele já era um homem de idade avançada. Mesmo assim, Deus permitiu. E a Bíblia relata isso com naturalidade, sem nenhum tom de reprovação. Abraão, o pai da fé, recomeçou sua vida afetiva depois de perder sua esposa. E veja bem, isso não diminuiu a história que ele viveu com Sara. Não apagou o passado. Apenas revelou que a vida com Deus pode seguir com graça, com propósito e até com novos afetos. Talvez você precise ouvir isso hoje. Recomeçar não é trair o passado. Recomeçar, às vezes, é honrar a vida que ainda te resta. Quantas pessoas você conhece que desistiram da própria felicidade por medo do que os outros iriam pensar? Quantos cristãos maduros vivem calados, sufocados, carregando uma culpa que Deus nunca colocou sobre eles? Deus não é um fiscal de idade, pronto para criticar quem se apaixona depois dos 60. Deus é Pai. E pais verdadeiros se alegram quando os filhos vivem com sabedoria e alegria. Claro, a Bíblia nos alerta sobre relacionamentos superficiais, impuros, desonrosos. Isso vale para todas as idades. Mas ela nunca proíbe um relacionamento maduro, saudável, honesto, entre dois filhos de Deus que se respeitam e se amam. Então talvez a pergunta não devesse ser: é pecado namorar depois dos 60? Mas sim, esse namoro honra a Deus? Esse relacionamento me aproxima dele? Porque no fim das contas, o que Deus busca é o nosso coração, em todas as fases da vida. Se você ainda está aqui, quero te dizer algo importante. Você é profundamente amado por Deus. E Ele conhece cada batida do seu coração, inclusive aquelas que ainda desejam amar e ser amado. Isso não é fraqueza, isso é humanidade. E Deus nos criou assim. Vamos lembrar de 1 Coríntios 13, o famoso capítulo do amor. Ele não foi escrito só para casamentos jovens ou noivos emocionados. Ele é um retrato do amor verdadeiro, em qualquer estação da vida. E o versículo 7 diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse esperar e suportar também fala de você que talvez esteja esperando por um novo começo, que tem suportado julgamentos, inseguranças e até o silêncio da solidão. Mas Deus vê. E mais do que ver, Ele se compadece. Tem um salmo que toca muito essa realidade. Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Você pode, sim, invocar o Senhor nesse desejo. Pode abrir o coração e dizer: Pai, eu ainda sonho com companhia. Isso te desagrada? E sabe o que Ele vai responder? Não com acusação, mas com presença. Porque o problema nunca foi o sentimento. O sentimento não é pecado. O que pode nos afastar de Deus é o que fazemos com esse sentimento. Se escondemos, se ignoramos ou se entregamos de qualquer jeito, sem sabedoria. Mas quando trazemos à luz, quando apresentamos tudo a Deus em oração, Ele guia nossos passos. Ele revela se é o momento. Ele mostra se essa pessoa vem dele ou não. E às vezes o maior erro não é namorar, é não buscar a direção dele antes. Agora que você já entendeu o que a Bíblia diz, ou melhor, o que ela não diz, talvez a pergunta que reste aí dentro seja outra. Mesmo se não for pecado, será que Deus ainda se importa com essa área da minha vida? E a resposta, com todo amor e verdade, é: sim, Ele se importa. Muito mais do que você imagina. Tem gente que acha que depois de certa idade, o único relacionamento importante é o com Deus. E é claro que o relacionamento com Ele é o mais importante, o mais profundo. Mas o próprio Deus disse, lá no começo de tudo: não é bom que o homem esteja só. Essa frase não tem prazo de validade. Ela não caduca aos 60, nem aos 70, nem aos 90. Talvez você precise se permitir acreditar de novo. Acreditar que Deus não apenas compreende o seu desejo, como também pode fazer algo novo surgir.
mesmo nas estações que o mundo já considera tarde demais. Porque com Deus, nunca é tarde. E o amor, quando vem da parte dele, não chega para confundir, mas para alinhar. Não vem para ferir, mas para curar. Às vezes a gente não precisa de muito, só de alguém para segurar a mão num dia difícil. Alguém para orar junto. Alguém para lembrar que ainda somos dignos de sermos escolhidos, vistos, amados. E se for da vontade de Deus, por que isso não poderia acontecer com você? Mas talvez, antes de buscar uma resposta sobre pode ou não pode, o Espírito Santo esteja te convidando a uma pergunta mais profunda. Você acredita que ainda é digno de amar e ser amado? Respira fundo, feche os olhos se quiser e reflita. Será que o que está te impedindo é mesmo a Bíblia ou é a dor de acreditar que já passou o seu tempo? A Bíblia nos lembra em Jeremias 29, versículo 11, que Deus tem planos de paz e esperança para a nossa vida, mesmo quando pensamos que o caminho está acabado. Esse amor que Deus tem por você não se esgota, não tem limite de tempo nem de idade. Então hoje, quero te convidar a fazer uma pequena oração comigo. Se você quiser, Senhor, eu entrego a Ti todos os meus sentimentos e desejos. Dá-me coragem para viver o amor que Tu colocaste no meu coração. Ajuda-me a ouvir a Tua voz e a seguir o Teu caminho. Que eu possa amar com sabedoria, com respeito e com a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Sentiu esse abraço? Essa paz? É o amor de Deus te envolvendo, dizendo que não há pecado em sentir, apenas responsabilidade em agir guiado por Ele. E agora que entendemos que namorar depois dos 60 não é pecado e que Deus se importa com seu desejo de amar, vem a pergunta: o que fazer com isso na prática? O primeiro passo é trazer tudo para Deus. A oração deve ser constante e sincera. Não tenha medo de abrir seu coração e pedir direção, sabedoria e paz para saber como seguir. Muitas vezes, a gente quer correr, se apressar, preencher o vazio rápido demais. Mas Deus nos chama para o tempo dele, para a espera com um propósito. Além disso, o diálogo é fundamental. Se você já sente que pode começar um relacionamento, converse abertamente com essa pessoa sobre suas expectativas, seus limites e seus valores cristãos. A honestidade e o respeito são os alicerces de qualquer relação saudável, principalmente na maturidade. Também vale buscar apoio na comunhão com outros irmãos na fé. Ter pessoas que oram por você, que te aconselham e te apoiam, é um verdadeiro presente. Você não precisa caminhar sozinho. Se sentir necessidade, a meditação na palavra pode fortalecer o seu discernimento. Buscar a presença de Deus diariamente ajuda a manter o foco no que realmente importa. E não se esqueça, um relacionamento saudável também respeita o seu tempo, seu ritmo e o seu coração. Não se sinta pressionado a tomar decisões rápidas. Deixe que o Espírito Santo guie cada passo. Dar esse passo de fé pode parecer assustador, mas é também uma oportunidade de renovação e esperança. Lembre-se, Deus está contigo em cada instante dessa jornada. Então, se você sente no coração que esse é o momento, confie, ore, converse e permita que o amor de Deus conduza essa nova etapa. Você é uma alma preciosa, criada à imagem de Deus, que nunca perdeu sua dignidade, seu valor ou a capacidade de amar e ser amado. Não importa quantos anos você tem. O que Deus deseja para você é uma vida plena, em paz e com esperança renovada. E essa esperança nasce quando você permite que o seu amor se manifeste de formas novas, inesperadas e lindas, seja por meio da amizade, da companhia, ou até de um novo amor que respeite sua história e caminhe ao seu lado com graça e verdade. Muitas vezes, o que mais nos impede não é o tempo, nem as circunstâncias, mas o medo de sermos julgados, de parecerem que queremos algo errado. Mas quero que você se liberte dessa prisão. Deus olha para o seu coração, não para o que os outros pensam. Ele conhece suas dores, seus desejos e seus sonhos mais profundos, e Ele os acolhe com ternura e paciência. Você pode seguir confiante, sabendo que a sua jornada está nas mãos do Deus que promete nunca te abandonar. Se este vídeo falou com você, eu te convido a deixar seu like, se inscrever no canal para continuar recebendo mensagens de fé e esperança e compartilhar essa palavra com alguém que precisa ouvir que nunca é tarde para amar e ser amado. Deixe seu comentário contando sua história,
suas dúvidas ou seu testemunho. Aqui, sua voz é valiosa e você faz parte desta família. Fique na paz de Cristo e até o próximo vídeo.